O nosso convidado de hoje da Sessão TV Atende é o pastor da Igreja Batista e também psicólogo Daniel Brito. Pastor, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com vocês aqui. Pastor, o senhor vive duas realidades, tanto a igreja quanto o psicológico das pessoas nesse momento. Qual que é a importância de quem está nos assistindo nesse momento de pandemia? Às vezes bate aquela angústia, aquele jeito ruim de estar apegado à sua religião, de ter essa referência nesse momento tão difícil. Eu acredito que é de vital importância, fundamental importância. Acredito que as igrejas do mundo todo, e em especial aqui de Andradas, ela tem feito o seu papel, levando palavra de consolo, de conforto, de esperança, de otimismo e principalmente uma palavra bíblica. Momentos como esse que nós estamos vivendo, João, serve para os filhos de Deus se aproximarem dele, reconhecerem a sua soberania, o seu controle sobre a doença. A doença não é algo que surpreendeu Deus, está no controle dele. Então, eu creio que está acontecendo isso. As pessoas estão buscando as igrejas, as pessoas estão afastadas da igreja, as pessoas estão mudando a sua conduta, o seu caminho, e o verdadeiro evangelho está sendo pregado. A gente tem duas vertentes. Tem algumas igrejas que já estão recebendo os seus fiéis com número reduzido, seguindo todas as normas. Algumas ainda estão fechadas, não entraram na flexibilização. Isso vai acontecer no futuro. E cada vez a pessoa ela tem aquela vontade de ir, mas às vezes ela está naquele grupo de risco, ou às vezes a igreja ainda está fechada, vai dando aquele negócio por dentro de não poder participar. E aí, pastor? É como eu falei, estamos vivendo nesse momento especial. A igreja está se reinventando ou buscando um modelo para viver uma igreja de verdade. Então, essas pessoas que não estão podendo ir nesse momento devem ser assistidas, através das lives, através das reuniões online, telefonemas, conversa. Eu creio que é isso, a gente está voltando talvez a pensar a igreja na época apostólica, na época que as igrejas se reuniam em casas, os cultos domésticos devem voltar, os pastores devem incentivar as famílias a cultuarem em família. Veja bem, João, a figura do padre, do pastor, dos oficiais da igreja é muito importante, como pastor, como mestre, mas o cristianismo ele tem algo que convida cada um a ter a sua responsabilidade, ter o seu sacerdócio dentro de casa. E chegou um tempo para vivermos isso. Então, os cristãos estão sendo chamados a viverem essa responsabilidade. É o momento das pessoas se encontrarem consigo mesmo, fazer uma reflexão maior? Eu creio que é uma reflexão e principalmente entre as pessoas e Deus. Como as pessoas estão vivendo a sua fé, como estavam vivendo antes da pandemia. João, o sofrimento, ele traz os filhos de Deus para essa reflexão. Infelizmente, nem todos vão refletir assim. Alguns vão até blasfemar contra Deus, vão questionar a sua existência, mas os filhos de Deus farão essa reflexão que você falou, se arrependerão, mudarão seus caminhos, ajustarão o seu comportamento, porque no momento, fora a pandemia, talvez estavam distraídos, vivendo de uma forma que não deveria viver esse evangelho, e agora está tendo a oportunidade para ajustar aí com Deus. Eu creio que é uma reflexão consigo mesmo, mas principalmente uma conversa com Deus. Esse período muitas vezes pode despertar uma depressão, uma angústia, e quando a pessoa está perto da igreja, isso fica mais difícil? Eu creio que sim, Um período como esse potencializa as emoções, Então, pessoas que estão vivendo essa hiperconvivência dentro de casa, com familiares, no isolamento social, podem estar mais ansiosas, com traços depressivos, com dificuldade, com insegurança. Nós estamos vivendo esse momento.
A ciência dá uma resposta hoje, uma outra resposta amanhã. As autoridades, infelizmente, em alguns momentos não se entendendo e o povo fica um pouco perdido. Então, um sentimento como esse é totalmente pertinente. O que deve buscar é realmente em Deus essa esperança, esse otimismo, saber que um Deus é soberano e poderoso. Isso não está fora do controle de Deus, está no controle de Deus. Então a igreja, principalmente, revendo a sua posição na sociedade. E as pessoas revendo a sua relação com Deus é o grande ganho desse momento de pandemia, desse momento onde Deus disciplina seu povo e traz o seu povo para mais próximo dele. O senhor acredita que, se Deus quiser, isso logo vai passar, tudo vai normalizar, mas não vai ser o normal igual era antigamente. As igrejas ganharam aí estão mais próximas das pessoas através das redes sociais, através dos meios de comunicação. Isso também é uma coisa que veio para ficar mais perto das pessoas? Sem dúvida nenhuma, né? O que estão chamando de um novo normal, né? Assim como acontece no ensino, em relação nas questões profissionais, de comércio, a instituição igreja, né? Ela está sendo repensada. Então, as lives, as reuniões online, isso veio para ficar, né? Uma ferramenta muito útil, está sendo útil agora e continuará sendo útil no futuro pós-pandemia. Você pergunta se eu acredito que é breve esse tempo. Eu oro para que seja abreviado esse tempo, mas imaginando que é uma disciplina de Deus, esse tempo vai ser abreviado quando a igreja, a humanidade responder a essa disciplina, né? Se humilhando, clamando, mudando o comportamento, confessando os pecados, mudando de atitude. Eu creio que isso vai abreviar esse tempo de pandemia. Esse tempo de pandemia também sinaliza umas verdades bíblicas, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, algo que está profetizado na Bíblia que iria acontecer. Então, eu vejo isso como uma misericórdia de Deus, um carinho de Deus, uma oportunidade que Deus está nos concedendo até quando ser realmente o momento do juízo final. Então, abreviar esse tempo é dessa forma. Eu creio nisso, eu oro por isso e acredito que a humanidade realmente ficará diferente. Pastor, essa pergunta é para o psicólogo Daniel. Às vezes as pessoas ligam a televisão, o número de mortes aumentando, o número de pessoas contaminadas crescendo, e vai dando uma angústia por dentro, vai dando medo, aquela vontade de não sair para a rua. Nossa, eu posso pegar essa doença, será que eu vou resistir? E aí, como trabalhar essa cabeça? Essa realmente é a grande questão, né? Não ficarmos apavorados, em pânicos. Como eu falei, nós temos que ter cuidado. O momento desse requer cuidados especiais, questão da higiene, né, da máscara, enfim, todos os cuidados, mas não requer pânico, principalmente para aqueles que têm a fé em Deus, porque nós somos orientados a não ficarmos ansiosos com coisa alguma. Temos que ser prudentes, né, responsáveis, mas não em desespero. Eu creio que a pessoa que estiver pensando assim deve pedir ajuda. Ajuda a um psicólogo, a uma pessoa de confiança, ao pastor, ao padre, alguém que possa trazer essa palavra de esperança, essa palavra que Deus, que é amoroso, que não poupou nem seu próprio Filho por amor de nós, também dará junto com Jesus Cristo tudo aquilo que precisamos em momento de pandemia, em outro momento, essa confiança que nós temos que ter. Pastor, eu gostaria de agradecer a sua presença. Uma mensagem para quem está em casa superar e ter mais força para passar esse momento. A mensagem é se apegar a Deus, se apegar à palavra de Deus, aumentar o momento de comunhão com Deus, buscar Deus em oração, na leitura da palavra, na comunhão dos santos, online, né, através da live, ajudando outras pessoas. João, eu queria destacar aqui como assim a nossa cidade tem agido assim. O comércio tem ajudado pessoas, dono de estabelecimento tem feito o possível para não demitir seus empregados, então tem ajudado na igreja. Então a igreja ela deve ser relevante nesse momento, não só
trazendo uma palavra de conforto e de esperança, mas ajudando também com alimentos, cobertores agora no inverno, fazendo o papel que o cristão é chamado para fazer na sociedade. Mas o principal é trazer essa palavra. Deus está no controle, não precisa ficar desesperado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, pode ficar certo disso. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Conversamos na Sessão TV Atende com o pastor e psicólogo Daniel Brito.